minhas irmãs. E não vai sentar, não por causa de idade avançada, mas porque realmente eu devo segurar um pouco a minha posição na fé do pé. Toda esta semana, chamada Oitava da Páscoa, nós lembramos e celebramos o mistério, o fato da ressurreição do Senhor. Lembramos que Ele se manifestou como o Cordeiro de Deus, imolado por nós. E celebramos a sua ressurreição. Passados os momentos difíceis do seu suplício, dos seus sofrimentos, dos ultrajes que recebeu, das torturas que ele suportou. Lembramos que depois da sua morte, como havia prometido diversas vezes, ressuscitou e está vivo. Não somente vivo, mas a comunidade escolheu a palavra da Escritura, a mais feliz, relativa à sua ressurreição. Eu ressuscitei e estou convosco. É realmente o que nós estamos celebrando. A ressurreição do Senhor foi um fato acontecido, que alguns tiveram a sorte, a felicidade, a graça de verificar, de perceber, de ver com os próprios olhos. Mas desde o começo, a ressurreição se tornou não somente a grande prova da divindade do Senhor Jesus, mas se tornou também prova e provação para a nossa fé. E desde o começo, nosso Senhor fez questão de aparecer àqueles que Ele escolheu, aparecer não de uma maneira evidente, mas de uma maneira provocativa, de fé, desde o começo. Apareceu àquela que teve a delicadeza de, ainda de madrugada, ir ao túmulo para ver o túmulo, e encontrou o vazio. Nosso Senhor provocou a sua fé, porque ela achou que haviam tirado o corpo do túmulo. Até pensou, roubaram o corpo do Senhor. E estava chorando. Alguém, o evangelista chama de um jardineiro daquela região, se aproximou e quase curiosamente me perguntou: por que está chorando? E ela deu as suas razões. Mas aquele jardineiro parece acostumado com aquela mulher no seu nome. Adiantou um pouco: Maria. E Maria Madalena acordou. Quem me salvou, quem me fala meu nome, é Ele. E acordou para a realidade do fato. Jesus tinha ressuscitado. Mas assim ficou, como o jardineiro, na fé provocada. Ela deu testemunho, acreditou na ressurreição. E foi aos discípulos
mas não era simples fé, mas era a base da declaração, da verificação que ela teve. E notou que os discípulos também estavam admirados e encantados, empolgados com o fato da ressurreição. Eles mesmos que não tinham ainda recebido a mensagem, mas tinham a certeza, ressuscitado, ele apareceu já a Simão Pedro. Nosso Senhor provocava, de certo modo, a fé. E o Evangelho de hoje é uma beleza de provocação, porque aqueles dois discípulos vinham de Jerusalém, desanimados com o que viam e com o que sabiam e esperavam, desanimados, e iam, diz o texto, conversando e discutindo. Que eles estejam conversando, entendo muito bem, 11 quilômetros de distância de Jerusalém a Emaús. É para conversar, mas não somente conversavam, mas discutiam. Discutiam o quê? Discutiam exatamente a realidade de estarem sendo provocados na fé. De fato, eles sabiam o que tinha acontecido, esperavam, e falam eles claramente, esperávamos, era qualquer coisa imperfeita, esperávamos, homem de obras admiráveis, palavras que falavam muito, esperavam de fato muito do Senhor. E entre as coisas que esperavam, não falavam de ressurreição, falavam da esperança que os animava, de que aquele homem em que eles acreditavam haveria de reerguer o povo de Israel. Mas era uma outra fé, não melhor, não era fé, era em vão. Jesus Cristo não vinha absolutamente reerguer o povo de Israel como se fosse alguém, um rei que levantasse as esperanças. Não, ele era outro. Ele, na verdade, tinha realizado o que eles podiam conversar e não discutir. Ele, nosso Senhor, havia prometido que ele seria e era o Cordeiro de Deus, mas candidato à imolação própria. Haveria de ser imolado, sacrificado, morto e morto na cruz. Inacreditável a sua ressurreição. E estavam discutindo. Ora, todos viram e ouviram o que aconteceu na conversa e da discussão. O próprio nosso Senhor, então, surge na história, e surge como um peregrino qualquer também. Vinha de Jerusalém, talvez, pensando eles, um outro peregrino desanimado. Mas nosso Senhor se aproximou, o curioso se aproximou. Vocês dois estão conversando e conversando o quê? A resposta foi de estranheza, conversando sobre, e não sabe você o que aconteceu. E aí vem a história que eles relataram ao peregrino. Esperávamos, e nosso Senhor então, aí foi conversando com eles. Vamos conversar nós três então. E em vez de os três conversarem, os dois se puseram a escutar. Escutavam Jesus falando, mas antes lembrando a Sagrada Escritura, o que havia sido prometido, o que havia sido anunciado e profetizado a seu respeito, o que os dois
estavam estranhando. E Nosso Senhor foi conversando, até chegar a Emaús. E lá, Nosso Senhor fez, sábado de noite, fez como um peregrino qualquer, eu vou para minha casa. E foi continuando. Os dois, delicadamente, pediram ao peregrino: está de noite, fica aqui conosco esta noite. É perigoso, o certo é que Nosso Senhor aceitou o convite e foi para dentro da casa. Dentro da casa, à mesa, ele tomou a dianteira, um pão sobre a mesa, partiu o pão e deu aos dois. E não partiu o pão, os dois descobriram: é ele. Mas quando descobriram: é ele, Jesus, o peregrino, desapareceu. Bem feito, está acreditado. E Nosso Senhor então desapareceu. Mas eles se apoiaram no fato, tendo visto aquele peregrino que era o Senhor. E mais ainda do que o peregrino que falava, era o peregrino nas suas palavras, porque os dois se reconheceram. E não é que nós não conversávamos mais, nós estávamos escutando só. E enquanto escutávamos, e não é que o nosso coração estava empolgado, entusiasmado, ou como diz o texto, ardia o nosso coração, só de escutá-lo. Assim, no peregrino desconhecido, eles reconheceram o conhecido mestre e pastor que era Jesus. Assim, foram os dois deles que depois vão mostrar o seu entusiasmo. Saíram correndo de novo para Jerusalém. Olha a possibilidade de eles. Mas correram 11 quilômetros, depois de ter ido 11 quilômetros conversando, eles diziam: o correr deles significava haja entusiasmo. E assim foram para contar aos apóstolos o que viram. Mas o que eles viram é que os apóstolos também já estavam beneficiados com a visão de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, isto tudo resume a semana da Páscoa, a oitava da ressurreição. Para nós, então, é ocasião de exercitar, é demonstrar a nossa fé. Nós somos provocados muitas vezes na nossa fé. Ora, a maior das provocações da fé é certamente o que constitui aqui o tema da semana da Páscoa: pão vivo e verdadeiro. Jesus Cristo, antes de ressuscitar, na ceia última, falando de sua morte, ele significou a mudança do pão no seu corpo, a mudança do vinho no seu sangue. Símbolos, não, sinais distintos do seu corpo e do seu sangue, que no dia seguinte haveriam de ser imolados quando ele fosse crucificado na cruz. Assim também, até hoje, nós celebramos a Santa Missa, nós comungamos na missa, nós adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento. É um grande sinal da nossa fé. De fato, entre todos os mistérios que a Igreja celebra e contempla, talvez seja, e é certamente, o maior dos mistérios, o que mais provoca a nossa fé e o nosso amor também. É a fé no Santíssimo Sacramento, a fé no Santíssimo
Eu não olho por vocação, não. Eu olho o fato de ser beneficiado pela fé que eu tenho. E assim, acredito no sacrifício, acredito no sacramento que está aí para a nossa comunhão, está aí presente sempre o sagrado para a nossa adoração, para a nossa contemplação constante. E isto talvez seja, esta nossa fé, seja um testemunho mais eloquente da igreja. Fala mais eloquente do que qualquer sermão. Permitam, estou falando de amigo comigo, mas permitam só isso. Eu guardo e muito a história de uma senhora protestante, a chamada protestante. Guardo porque quando eu estava em Roma, trabalhando como conselheiro geral da congregação de São Vicente de Paulo, também colaborei no encaminhamento do processo de canonização desta senhora, a primeira santa da América do Norte, dos Estados Unidos. Elizabeth Seton, como eu disse, era protestante. Foi com um amigo à Itália, nos Estados Unidos, a Itália, em Livorno, ela se hospedou na casa de um casal católico fervoroso. O marido veio a falecer em Livorno e ela, senhora deputada, senhora informada, era por delicadeza, ia sempre, todos os dias, à igreja matriz, acompanhando o casal. Protestante, sentava-se lá numa cadeira ou num banco e ficava ali esperando. Pois reparem o que aconteceu. Ela se impressionou. Impressionou-se com a piedade, os sinais de fé do povo desta paróquia, da Igreja Matriz, que Livorno, da diocese. E ali ficava admirada contemplando uma piedade do povo, a devoção à Eucaristia. Foi vendo, foi enxergando, foi contemplando, foi admirando. Depois voltou para a casa do casal, falou assim: voltei à igreja impressionado. O povo tem fé, o povo ama a Eucaristia. Não sou mais crente, não. De hoje por diante da gente, torne católica e quero ser totalmente devotada a Deus e a Igreja através da Eucaristia. E foi. Bem situada nos Estados Unidos, ela passou um momento de dificuldade, deixada de lado. Nem emprego podia ter, porque ali dominava outra confissão religiosa. O bispo da diocese vizinha, então, vendo que ela estava caminhando para a miséria, sabendo e conhecendo a capacidade intelectual daquela senhora, convidou para dirigir a escola da diocese. E foi, dirigiu a escola, e pelo fato da instrução que ela possuía, falava de tal maneira que muitas jovens iam ela para estudar. E destas jovens, muitos foram na perseverança de estudar, se devotando também àquilo em que ela acreditava. E Elizabeth Seton, com aquelas jovens, fez uma congregação religiosa florescente ainda hoje nos Estados Unidos. Ora, depois que ela morreu,
congregação da missão, porque ela se orientou muito pela congregação. Tudo era São Vicente na vida dela. Então, a congregação assumiu o processo de beatificação e de canonização. Morreu santamente, uma grande devota da Eucaristia. E assim, ela fica na igreja como um exemplo de pessoa convertida pela fé do povo na Eucaristia, e exemplo de fé na Eucaristia, entusiasmando outros para Jesus Cristo ressuscitado, sempre vivo, vivo e verdadeiro na Eucaristia, em que nós flutuamos, no que nós adoramos, no que nós cremos e que nós amamos. Portanto, desde a sua canonização, Elizabeth Seton era também intercedida por nós, e era João Paulo II, São João Paulo II que a canonizou. Era o São João Paulo II alcance para nós todos a graça de sermos